dia, valente do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Romanos, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 15, que diz assim: Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, é isso que faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Glória a Deus. Queridos, a gente vê aqui um drama, né? Um conflito que o apóstolo Paulo está passando e que eu acredito que todo homem, toda mulher passa, né? Aquele momento que você percebe que há algo tão forte dentro de você que trabalha contra você mesmo. Aquela natureza carnal, aquela natureza ruim, né? Que herdou o pecado e que muitas vezes não quer persistir naquilo, mas persiste. Isso aí, né, é o que o apóstolo Paulo olha para ele e vê. Vê que muitas vezes ele não quer fazer uma coisa, mas ele faz. E ele diz que aquilo que ele quer fazer, né, que é bom, ele não faz. Mas o que ele não quer fazer, que é ruim, ele faz. E depois dessa reflexão toda, ele fala, quem me livrará disso? Mas ao mesmo tempo ele fala, graças a Deus, né, por Jesus Cristo nosso Senhor, porque somente ele pode nos livrar disso. Queridos, eu queria deixar aqui uma dica, né, e para você entender. O apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele fez, que a gente pode perceber, é que ele tomou uma decisão, né? Primeira coisa é que ele reconheceu, né? Que ele estava errado, que havia alguma coisa de errado com ele e que ele não queria isso dentro dele. Ele decidiu mudar. Então nós podemos mudar, nós podemos sermos transformados a partir do momento que a gente quer mudar, não é isso? Se você realmente decidir mudar, você vai mudar. Agora, às vezes, o que acontece conosco é que nós nos acomodamos nos erros, nos acomodamos no comportamento, né, que prejudicial, e aí a gente leva um padrão, né? Vai levando aquele padrão de vida que não foi estabelecido por Deus e que muitas vezes, né, está sendo estabelecido por nós mesmos, pelos nossos próprios traumas, pela nossa natureza carnal, pecadora. Então entenda isso, reconheça o primeiro ponto para a sua transformação, para a sua mudança, para a sua restauração. E lembre-se que após você tomar essa decisão de mudança, de você reconhecer e tomar uma decisão para mudar, você tem que lembrar que é um processo, que é um dia de cada vez, que vai acontecer, mas não é num toque de mágica, não é? É um caminhar, dia após dia. A palavra do Senhor diz isso, né? Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, à medida que você for conhecendo a verdade, se aproximando mais de Cristo, tentando, né, deixar cair por terra as máscaras, porque nós precisamos ter a coragem de deixar as máscaras cair, né? Se a gente não tiver essa coragem, a gente não vai tirar a máscara, porque na verdade quando nós estamos com esse tipo de coisa interna, com esse comportamento, a gente tenta muitas vezes dissimular para o outro e até para a gente mesmo, dizendo que está tudo bem, quando na verdade não está, né? Todos nós temos em nossas vidas áreas difíceis, áreas que precisam ser trabalhadas, mas nós temos dificuldade de confessar. Às vezes a gente prefere manter a máscara, né? E eu quero trazer aqui para você uma frase que eu li, né, do trabalho, né, do pessoal da Igreja Batista, que eles fizeram um trabalho muito bonito, tem feito, né, com os alcoólatras anônimos, né, ele tem uma frase que ele fala que o tamanho da nossa dificuldade em confessar o nosso lado frágil e o nosso pecado é exatamente o tamanho da nossa hipocrisia. E eu penso assim também, que é esse o tamanho, né, da nossa hipocrisia, o mesmo tamanho. Então a gente precisa sair dessa hipocrisia e confessar o que a gente sente, e confessar o que a gente pensa, principalmente em primeiro lugar para Deus e depois para quem
for necessário, não é? Para que a gente deixe a máscara cair, parar de se esconder, porque se a gente ficar se escondendo, a gente nunca vai ter cura. E Deus nos quer curado, transformados para a glória dele. Mas para que nós possamos, né, ser transformados e curados e libertos, o primeiro passo que nós temos que dar é reconhecer a nossa falha, o nosso erro, é decidir mudar e é buscar de Deus a mudança e deixar cair as máscaras, não ficar se escondendo, né? Porque isso é horrível, como as pessoas passam, né, a gostar da máscara para se sustentar. Isso não é o seu verdadeiro eu, né? Então se você ficar se escondendo, você nunca vai mudar. Você vai vender sempre uma imagem falsa que não é a sua imagem. As pessoas precisam nos amar como somos, né? E à medida que nós somos, né? E com as nossas falhas e fraquezas, Deus nos ama, mesmo como somos. Mas Ele fala, olha, vou caminhar com você e vou te ajudar a vencer suas fraquezas. É assim o amor de Deus para conosco. E assim, né, que nós temos que caminhar em verdade. Porque só a verdade nos liberta. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.